Atos capítulo de número 20, versículo de número 17. Atos 20, 17. Pronto? Amém? Podemos? Preste atenção. De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados presbíteros da igreja de onde? De qual igreja? De qual igreja? Éfeso. Não esqueça esse nome, Éfeso, a igreja de Éfeso. Paulo pediu para que fossem chamados não só, mas os presbíteros da igreja de Éfeso. Os pastores, os cuidadores, os presbíteros. Próximo. Assim que se reuniram, Paulo lhes declarou: vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós durante todo o tempo em que vivi convosco, desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia. Paulo agora diz para aqueles pastores: olha, todos vocês sabem como eu me comportei desde o dia que cheguei nesse lugar, como vivi no meio de vocês. Próximo. Servi ao Senhor com toda a humildade. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus. Então ele começa a dar um currículo como que ele viveu ali, ó. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus. Vamos embora. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Então Paulo está dizendo para esses presbíteros, para esses pastores da igreja de Éfeso, o que ele fez, o que ele ensinou, o que ele pregou. Tudo que ele ensinou foi proveitoso. Tudo que ele ensinou no meio, em público e de casa em casa. Vocês sabem, testemunhei tanto a judeus como a gregos que eles necessitavam converter-se a Deus sob total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, testemunhei tanto a judeus. Judeus são o povo da lei, o povo da aliança de Deus, o povo de Abraão, os judeus. Tanto a judeus como a gregos. Gregos são os gentios, somos nós, os dois povos, judeus e gregos. Então eu testemunhei que eles necessitam converter-se a Deus. Veja, Paulo dizendo para os judeus: vocês precisam converter a Deus. E os judeus tinham todo o aparato da lei mosaica. Os judeus tinham a lei mosaica a seu favor, os 10 mandamentos, mais os 613 artigos, tudo para servirem a Deus, os cerimoniais. E Paulo está dizendo para eles: olha, eu testemunhei que vocês precisam se converter a Deus. E também disse para os gregos que eles precisavam se converter a Deus. E eu lembro que um tempo atrás eu ministrei sobre isso aqui. Essa mensagem está no nosso canal, é uma das primeiras, que Paulo pregou para um povo que cria num só Deus, que eram os judeus, e também para um povo que cria em vários deuses, que eram os Então, para os judeus, Paulo estava ensinando eles, provando que Jesus Cristo era o Messias, o enviado. Mas para os gregos que acreditavam em Atenas, em Thor, em Zeus, esses deuses aí do Olímpio, Paulo estava mostrando quem era Jesus, o Jesus superior a eles, porque eles nunca ouviram falar de Jesus. Vocês estão me entendendo? Sim ou não, irmãos? Então Paulo está testemunhando, e que eles tinham que se converter a Deus sob total arrependimento. Veja, em total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Irmãos, e por triste que pareça, nós vivemos numa geração hoje que nós temos que fazer o mesmo que Paulo fez, só que nós temos que fazer com os gregos, dentro da igreja. Nós temos que mostrar que vocês precisam converter a Deus. Nós precisamos converter, o povo precisa se converter a Deus verdadeiramente, converter em arrependimento ao Senhor Jesus, porque nós vivemos uma geração assim, de cristandade, uma cristandade doente. Paulo está dizendo isso para essa igreja de Éfeso, para esses pastores, os cuidadores da igreja. Próximo, irmão.
Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Quer dizer, agora o Espírito Santo está levando ele para Jerusalém. Vai. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Veja, irmãos, olha as revelações que o Espírito Santo está dando para esse homem. Olha as revelações que o Espírito Santo está dando para esse homem, através de profetas. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim, irmão. Olha o tipo de revelação que ele recebe. Todo lugar que ele passava. E uma das mais fortes é a do profeta Ágabo. Ele está indo para Jerusalém, ele para na casa de Filipe. As filhas de Filipe estão profetizando para ele. Mas de repente chega o profeta Ágabo. Porque as filhas de Filipe tinham o dom da profecia, mas Ágabo tinha o ministério do profeta. E o profeta Ágabo chega perto de Paulo, arranca o cinto da cintura dele, tira o cinto, ata os pés e mãos com o cinto de Paulo e fala: assim vai acontecer com o dono desse cinto em Jerusalém. Assim vai acontecer com o dono desse cinto. Então Paulo está dizendo, Paulo está falando: olha, sei no entanto em que todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Você já viu como é que é as revelações de hoje? Você vai ter carro, você vai ter casa, entendeu? O diabo quer te matar, foi feita uma macumba para você, essas besteiras, você tem uma dor de cabeça. Agora olha isso aqui, essas revelações. As revelações de hoje, o povo ouve ela. Deixa eu vir uma revelação dessa. Dia 11 agora foi o aniversário do pastor Mauro. E eu lembrei agora de uma cena que poucos meses antes dele morrer, eu estava na casa dele. Estava eu, ele e o dono da pastelaria, o Divino, conversando na sala. Tocou na campainha, eu atendi o portão. Duas irmãs estavam lá fora. Nós queríamos falar com o pastor Mauro. Eu fui lá dentro e falei: chefe, quer falar com o senhor? Quem? Falou: duas irmãs ali, uma conheço, a outra não. E aí então, o pastor Mauro foi lá conversar com elas, ficou ali no portão uns minutinhos. De repente o pastor Mauro passou lá para o fundo. Tinha um escritório dele lá no fundo. Ele foi lá para o fundo, ficou com essas irmãs lá conversando uns 15 minutos. Daí a pouco essas irmãs vão embora, ele vem assim, já meio cabreiro. Quem conviveu com ele sabia muito bem dessa definição dele. Quando ele ficava meio cabreiro assim, né? Preocupado, rangindo a boca, mexendo com os dedos. Ele sentou no sofá. Eu olhei para ele e falei: a conversa ali não foi boa não, né? Aí ele acenou com o dedo para mim. Eu percebi que ele não queria tocar no assunto perto do irmão. Eu deixei o assunto morrer. E aí então, quando o irmão foi embora, eu falei: o assunto lá não foi bom não, né? Ele falou: não foi não. Eu falei: o que foi que aconteceu ali? Posso saber? Ele falou: pode. Eu falei: o que foi? Não, é porque às vezes trazer um recado de Deus para mim. Eu falei: qual é o recado? Ela falou que Deus mandou vir me avisar para eu pôr minha casa em ordem, que Ele vai me recolher. Eu olhei para ele: como é que é? Deus falou para elas pôr minha casa em ordem, que Ele vai me recolher. E poucos dias antes, eu estava em Uberlândia, eu tive um sonho com ele. Eu cheguei e contei para ele: pastor Mauro, coisa doida, eu tive um sonho com o senhor, que o senhor tinha morrido num acidente de carro, o senhor estava num carro vermelho, e o carro que o senhor bateu nele era um carro branco. Ele falou: que isso, Mauro? Eu falei: tu fala sério? Eu até acordei, orei para o senhor, e ele pegou e falou assim para mim: mas não é só você que está sonhando que eu estou morrendo não. Já teve outros irmãos que sonhou eu que eu morrendo. E aí pouco tempo eu estava na casa, presenciei esse fato. Isso não foi 4, 5 meses, ele morreu. Ele morreu dentro de um carro vermelho, e o outro era um carro branco. Então, irmãos, por que o senhor falou isso, pastor? Porque quando eu falei para ele: e o senhor? O senhor acreditou
quando as irmãs falaram com ele, o senhor acreditou? Acredito não. A resposta dele. Por que, irmãos? Por que ele não creu? Ou ele creu? Porque nos dias antes, quem conviveu sabe que ele tinha marcado de dar um recado na igreja no domingo. Não é assim que o povo falava? Que convidou todo mundo para estar na ceia, porque no domingo na ceia ele ia falar algo. Avisar, dar um aviso muito importante. Não era isso que os irmãos comentavam? Mas ninguém sabe o que ele ia falar. Mas veja bem, irmãos, isso é revelação. O homem está dizendo, olha, onde eu estou passando, o Espírito está me alertando. O Espírito Santo está me previndo que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Irmãos, entenda que no mundo, um mundo que crucificou o seu Jesus, um mundo que perseguiu o seu Jesus, um mundo que fez o que fez com o seu Jesus, vai elogiar você, irmão, vai te tratar bem, se você é seguidor de Jesus. O mundo que fez o que fez com Jesus, o que os religiosos fizeram com Jesus, irmão, você acha que esse mundo aqui vai te tratar bem como seguidor de Jesus, irmão? Isso é ilusão. Quando você pega as bem-aventuranças, Jesus diz, bem-aventurado você que chora, bem-aventurado quando vos perseguirem por causa do meu nome, e você está querendo ser aplaudido, querendo holofote, querendo ter luzes. Você não está querendo que o mundo faça você chorar? Saiba de uma coisa, irmão, o mundo vai fazer você chorar. O mundo vai trazer decepções para você, a sua família, filhos, filhas, esposo, esposa, vai trazer decepção para você. Jesus disse, eu vim fazer divisão dentro de casa, entre mãe e filha, filha e mãe. Eu vim trazer divisão. Vai fazer você chorar, irmão. Alguém cantou aí, e é um clássico perfeito. Hoje o Charles tirou para cantar esse. Ele tinha que cantar. Ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, eu estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Ele está contigo, irmão. Você acha que o mundo vai te aplaudir? Se você está em Jesus, tira de sua cabeça, irmão, isso é ilusão. O mundo quer te destruir. O mundo quer acabar com seu casamento. O mundo quer acabar com sua família. Sabe por quê, irmão? Porque o mundo é inimigo de Deus. E o próprio Deus nos alertou. Aquele que quer manter amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Por quê? Porque Deus não tem amizade com o mundo. E são pessoas próximas a você que vai fazer você chorar. Vai tirar lágrimas dos seus olhos. Decepção, constrangimento, dor. Hoje as pessoas, elas perderam o senso do pudor. Você convive com uma pessoa e quando você deixa de conviver com ela, aquele passado que você teve com essa pessoa, às vezes de confidência, de confidenciar alguma coisa, de conversar, agora ela começa a jogar tudo no ventilador. Não é assim, gente? Não é assim? As pessoas começam a liberar, elas não têm caráter. Estamos vivendo num mundo, irmão, bagunçado. Paulo está dizendo, ó, que o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Próximo. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo. Ele está dizendo, a minha vida não tem valor nenhum para mim. A minha vida não tem valor nenhum para mim. Considero ela valiosa, não. A minha vida não, irmão. Contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Olha o que ele está exaltando. A minha vida não tem valor nenhum.
desde que eu cumpra o ministério, desde que eu cumpra a missão, complete a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da graça. Mas hoje não é o contrário. Hoje as pessoas querem viver, para quê, irmãos? Para satisfazer o seu ego, para chegar e correr atrás de alguma coisa. Próximo. Estou consciente de que, desde agora, nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outras vezes o meu rosto. Agora, eu estou ciente que vocês não vão me ver mais. Estou ciente, porque eu estou indo embora. Próximo. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos. Vamos embora, irmão. Porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Vamos embora. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com seu sangue, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Então veja bem, irmão, essas coisas pesam sobre mim, porque eu digo que o meu apóstolo é Paulo, eu digo que ele é meu apóstolo, que ele é o apóstolo da nossa igreja. Agora olha o que ele está falando para mim. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Veja, irmão, a igreja ele comprou com o sangue do Filho, e ele está jogando uma responsabilidade muito grande para nós, para mim, para nós, vocês que ficam ensinando aí, vocês ficam ensinando heresia para o povo, Deus vai cobrar de vocês aí. Se vocês não tratar de comer Bíblia, ler Bíblia, para ficar ensinando heresia para o povo, Deus vai puxar as orelhas. E vocês ficam perdendo tempo com esses caras de televisão aí, irmão, e não vai praticar o que vocês estão ouvindo, entendeu? Aí já não cobra de mim não, cara. Já lava a mão. Próximo. Eu sei que logo após minha partida, aqui que eu queria chegar, eu sei que logo após minha partida, lobos ferozes, veja, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Paulo está dizendo, logo após a minha partida, lobos ferozes. Por que ele está dizendo isso, irmão? Porque ele tinha conhecimento, ele tinha entendimento. Amém, irmãos? Então, se surgisse um lobo, ele pulava na frente e fala, aqui não. Ele esbirrava aquela heresia, ele esbirrava o lobo feroz. Mas e hoje? Quando não se tem um conhecimento, quando não se tem um entendimento. Na minha igreja não pode dar dízimo, na minha igreja não tem dízimo. Mas você sabe explicar por quê? Não, porque lá não dá dízimo. Mas você sabe explicar por quê? Você só fala, mas você não tem um conhecimento. E assim estão vivendo as pessoas. Não há um equilíbrio, porque está faltando o espírito, está faltando o entendimento. E aí quando vem e ouve uma verdade do espírito, se chocam naquilo que nós estamos ensinando. Por quê? Porque não está sendo preparado. Próximo. E ainda mais dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade. Veja, eles torcerão, não é distorcerão, eles vão torcer a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Veja, eles vão distorcer, não, eles vão torcer. Diferente, irmão. Distorcer é falar ao... Preste atenção, irmãos. Distorcer é falar ao contrário. Agora, torcer quer dizer, eles vão dar uma pincelada nela. Para quê? Para conquistar os discípulos para si. A igreja do fulano, a igreja do ciclano, a igreja do Beltrano. Eu lembro de uma vez que um pastor de Uberlândia queria se unir, queria vir para debaixo
da minha liderança. Aí ele perguntou quantos membros tinha na minha igreja. E eu disse para ele: nenhuma. Ele olhou para mim assim: quantos membros tem sua igreja? Eu falei: nenhum. Não tem nenhum membro. Como é que é? Não, porque eu não tenho igreja. Eu não tenho igreja. Eu sou a igreja. Eu não sou a Universal. Eu sou a igreja de Jesus. Só fazendo trocadilho, tá? Eu sou de Jesus. Quem tem ovelha é Ele. Quem tem rebanho é Jesus. A igreja é do Deus vivo. Próximo, irmão. Então por isso vigiai, veja, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Olha o que ele preveniu esses 3 anos e meio. Ele pregava, irmão, ele pregava prosperidade, pregava riqueza, pregava bem-estar. Não, irmão, ele pregava a sã doutrina. Falava: olha, fique atento, eu estou ensinando que é verdadeiro, mas vai vir lobos. Então ele alertava a igreja que ele pastoreava, ele alertava os pastores: vai vir, fique esperto, fique atento. Amém, irmãos? Amém? Amém, amém? Beleza. Pula daí agora para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Já se passaram um tempo. Algumas décadas já se passaram. João foi o último dos apóstolos do Cordeiro a morrer. João foi o último dos apóstolos do Cordeiro a morrer. Ele foi o último. A casa dos 100. E agora ele está tendo a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos. Ele está isolado. Não isolado no sentido só ele como apóstolo, porque havia outros presos nessa ilha. Não só ele. E num dia do Senhor, que era o sábado, no dia do Senhor, que ainda era o sábado, porque João era judeu, ele está orando, e ele foi achado em espírito, e o Senhor Jesus aparece para ele. E quando o Senhor Jesus aparece para ele, ele cai como morto, ele desmaiou. Então Jesus faz com que ele recobre os sentidos e começa a conversar com ele. E João então olha para Jesus, e João era aquele apóstolo que colocava a cabeça sobre o peito de Jesus. Jesus teve 12 apóstolos. Dos 12, 3 foi chegado, mas um foi íntimo dele, que foi Pedro, foi João. Os 3 chegados dele era Pedro, Tiago e João. Mas o íntimo, ao ponto de colocar a cabeça, escutar as batidas do coração de Jesus, foi João. Agora João olha para Jesus e ele começa a definir Jesus na sua glória, e ele não consegue. Ele começa a dizer assim: nossa, os seus olhos eram como 2 chamas de fogo, o seu cabelo branco como a alva lã, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, os seus pés, o seu rosto brilhava como a força do sol. Ele começa a definir Jesus com coisas terrenas, porque ele não consegue na glória de Deus. E então Jesus fala para ele: ó, João, você vai escrever agora uns recadinhos aí, tá bom? Beleza aí. Começa a escrever. Começa a escrever. E aí Jesus manda uma carta. E qual é a primeira igreja? Qual que é a primeira igreja? Com quem Paulo estava falando? Com quem, irmãos? Com os pastores de Éfeso. Agora olha o que Jesus vai falar. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Agora está no singular. Ao anjo da igreja. Quer dizer que havia pastores ali e havia um
acima dos outros. Jesus vai falar com esse. Jesus vai falar com esse. Mas Paulo falou com todos os presbíteros. Mas agora Jesus está falando com um que tomava conta dos outros. Presta atenção. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Isso aqui tudo está na Bíblia, no livro dos profetas. Isaías, que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Isso aqui tudo tem explicação o que é isso, mas eu não quero me ater a isso agora. Próximo. Conheço as tuas obras, ele está falando com o pastor. Conheço tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declararam apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Veja, Paulo está dando um recado: olha, eu estou advertindo vocês que na minha partida vai entrar lobos, e demorou, irmão, demorou isso acontecer, poucos anos, em poucos anos. Aí Jesus está dizendo: olha, conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que assim se declararam. Deixa eu te perguntar, nos nossos dias não está acontecendo isso não? Não tem muita gente se declarando apóstolo? E aí, se eu pôr um cabra desse à prova, o que a religião faz hoje? Me massacra. Vem para cima de mim igual moribundo. Porque eu estou pondo à prova os falsos pastores, os falsos obreiros. Quando o Luciano veio para ficar com a gente, eu não sei se você lembra disso, eu morava na rua São Paulo, mas em outra casa, e ele foi lá e ele me contou um sonho que ele teve. Você lembra do sonho, Luciano? Até hoje. Aí ele veio, primeira coisa que eu falei para ele: o que você era lá? Ele falou: evangelista. Não era que você falou? Presbítero. Eu falei: olha, aqui comigo você perdeu o estudo. Eu vou tirar a sua gravata. Você é membro comum e você vai conviver comigo. Eu pus ele à prova. Eu pus ele à prova por um tempo. E ele foi indo. E está conosco até hoje. Ao passo que um dia o outro apareceu aqui. E ficou e veio, pá. Aí eu fui e falei para ele: você quer ficar com a gente? Quero. Eu falei: você é casado, senhor? Eu falei: tem 2 coisas para você. O quê? Eu tenho um banco para você e um para sua esposa. Você quer? Saiu falando de mim. Quem que ele está achando que é para fazer aquilo comigo? Eu sou ungido. Ungido o quê? Que a gente põe à prova. Vou deixar os textos, viu, irmão? Conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, que não podes tolerar pessoas más, e que pusesses aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Olha o que Jesus está falando para esse pastor, para esse anjo. Amém, amado? Não é um louvor a ele, não é uma... Me ajuda numa palavra legal aí. Uma exaltação esse pastor? Cristo não está exaltando ele? Aleluia. Agora olha o processo, vai. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome. Olha, irmão, tem perseverado,
suportado sofrimento de toda espécie por causa do meu nome. Olha o que Jesus está falando para esse cabra. Uau, Jesus, nossa, olha o que ele está falando para mim. E não te deixastes desfalecer, quer dizer, se abater. Legal isso aqui tudo, não é, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Olha a pancada, vai. Entretanto, tenho contra ti, como Jesus falou, agora eu tenho algo contra você. Porque tudo que você fez aí tá legal, ó. Cara, você tá aprovado, provadão em tudo aí que você está fazendo. Tudo. Mas você esqueceu de algo. E ele falou o quê? Lembra quando eu disse? Do que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? Lembra disso? E é o que ele está falando para ele agora, ó. Entretanto, tenho contra ti o fato de que todos, 1, 2, 3. O que ele abandonou? O que ele abandonou, irmão? O primeiro amor. Ele estava fazendo tudo certinho. Sim ou não? Tudo certinho, sim ou não? Como hoje pessoas fazem, entregam o dízimo certinho, dão oferta direitinho, dão uma moedinha do tilim-tim-tim, né? Querem a carteirinha, chegam no horário, faz tudo certinho. Ó. Tudo legal. Reprova as práticas, conduta. Mas Jesus falou para o cabra: eu tenho contra você o fato de que você abandonou o teu primeiro amor. Sabe que ele está falando de casamento? Primeira esposa, primeiro amor que ele teve. Sabe o que é isso? Segue com o próximo versículo. Recorda-te, lembra-te. Veja isso, irmão. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra. Preste atenção. Na lei, há um versículo que diz que o cair do homem e o levantar. Você consegue procurar ele para mim? No velho pacto tem esse versículo. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E tem outro que diz assim: ao homem está destinado a cair até 7 vezes, mas de todas o Senhor o levantará. Isso no velho pacto. Mas por quê? Porque eram mortos no espírito. Mas na graça, quando você ingressa para a igreja, você recebe o Espírito de Deus, a nova natureza do Pai. Então você já não é morto mais. Então não tem essa não, queridão. Olha o que ele vai falar para ele. Não é esse. Mas vamos lá, deixa ele. O Senhor ampara todos os que caem. Deixa esse aqui do Salmo para nós ler. O Senhor ampara todos os que caem e ergue todos os que estão deprimidos. Deprimidos. Essa palavra vem de depressão. Então beleza, que no antigo pacto. Mas não é isso que eu queria. Agora vamos lá para o Apocalipse. Recorda-te. Agora olha só. Jesus está falando para ele. Recorda-te. Quem tinha que recordar? Quem tinha que lembrar? Quem? Não era o cidadão?
lembra de onde caíste, onde você caiu. Lembra onde você caiu? Arrepende-te. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras. Ele tinha que arrepender, lembrar, arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Mas volte no versículo anterior, Plínio. No próximo. No outro. Próximo. Retorne mais um. Olha o que Jesus falou para ele. Conheço as tuas, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, que não podes tolerar as pessoas más. Agora vai para o que nós lemos, o outro. O último que nós lemos. Recorda-te, pois, de onde caístes, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Mas Deus não falou conhecer as obras dele? Mas que obra é essa? Que tinha que voltar a praticar? Preste atenção. As primeiras obras que nós lemos, tudo que ele fez, fala de administração. As obras no corpo, o que ele exercia, pela posição que ele tinha. Amém? Amém? Agora que Jesus está cobrando dele um relacionamento pessoal, irmão. Você pode fazer tudo certinho, mas sabe o que eu tenho percebido? Que muitos perderam esse relacionamento pessoal. Estão fazendo tudo bonitinho, mas cadê o relacionamento pessoal? Cadê seu relacionamento pessoal com Jesus? Cadê sua comunhão com Ele? Cadê, irmão? Em algum lugar, em algum momento você perdeu. Jesus está falando isso para esse homem. No que consiste, no que tange ao cuidado com a minha igreja, ô cidadão, você está beleza, mas para comigo você não está não. E às vezes você está desse jeito, nós estamos assim. E não adianta você bater a mão no peito e falar que você não está não, está sim. Porque aqui eu posso apontar os que vêm orar. Se já não vem orar, irmão, não adianta. Oração é a minha demonstração total da minha dependência de Deus. Hein? Se eu não oro, eu estou dizendo para Deus, eu não dependo do Senhor. Cadê são as lágrimas sendo derramadas? Irmão, você tem que compreender que você não é raridade nem ouro de Ofir, não, filho. Que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Só somos alguma coisa por causa dele. Ele que se sujeitou a morrer na cruz do Calvário. Ele que se sujeitou a padecer o meu castigo. Ele que se sujeitou a ser julgado por Deus. Morreu na cruz, antecipou o juízo, foi erguido no madeiro para me dar vida e tirar vida. E não uma vida aqui, mas uma vida eterna. Me colocar novamente na posição de justiça, porque justiça é eu estar novamente na minha posição correta diante de Deus. Jesus fez isso. Porque sem Ele ninguém voltava, não havia um justo, todos pecaram, é condição. Mas agora nós temos uma posição, tudo por causa do bendito, da bênção, o abençoador dando a bênção para os abençoados. Você tem que entender essas verdades, irmão.
Não nessas mensagens aí de autoajuda, de coach, como é que é? Como é que fala? É coach. Coach. Porque é o que virou agora. Não, irmão, é Bíblia. A Bíblia é o pão. Cadê o pão que você está comendo, irmão? Você, cadê o pão que você come? Se coisas simples te abalam, ele está fazendo tudo certo aqui, ó. Tudo certo no corpo. Tudo. Pelo cargo que ele tinha. Agora eu estou falando dele. Mas você, como membro do corpo, está fazendo tudo certinho. Quantos que não viam, mas mandavam: pastor, vem cá buscar. Ligaram para você, Chay? Ligaram para você, Roberto? Vem cá buscar o dízimo, vem cá buscar a oferta. Fazendo tudo certinho. Mas cadê a comunhão com ele? Cadê a comunhão com ele, irmão? Cadê o primeiro amor? Eu não estou falando de instituição não, irmão, estou falando com ele. Cadê o primeiro amor? Cadê, divino? Cadê aquela... O Paulo nem se fala, porque desde que eu conheço Paulo, ele nunca gostou de monte. Não é, Paulo? Não é que ele não gostou, ele não gostava de ir. Desde que eu conheço o Paulo, tem 25 anos. Poucas vezes o Paulo foi em monte. Mas cadê aqueles que buscavam no monte? Cadê aqueles que saíam uma turma e ia para lá, gritar e pular lá? Estava lá debaixo de chuva, e quando a chuva caía, falava: hoje eu vou receber uma bênção dobrada. Mas estava lá. Cadê? Lembra de onde caíste. Recorda-te, pois de onde você caiu. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, ó, o segredo está aqui, irmão. Se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. E ele veio e tirou o candelabro. Porque no dia que as profetas falaram para ele: coloca a sua casa em ordem, porque eu vou te recolher. Coloca a tua casa em ordem. Esqueça quem está do seu lado. Só está eu e você, tete a tete, você e eu. Coloca a sua casa em ordem. Coloca a sua vida em ordem. Coloca a sua vida em ordem. Arrepende-te, porque virei contra ti. Porque mesmo na graça, existem leis do Espírito para ser cumprida. Leis do Espírito. Coloca sua casa em ordem. Coloca sua casa em ordem. Coloca sua vida. Porque Ele continua o mesmo. Ele não mudou. Ele fazia tudo certinho, mas ele perdeu a comunhão. Ele abandonou ela por causa de um momento aonde ele caiu. E ele abandonou o primeiro amor. Ele abandonou o primeiro amor.
volta, arrepende-te. Algum lugar. Eu virei, arrepende-te, volta. Não faça tudo certinho, só certinho. Mantenha a sua comunhão com Ele. Do que adianta, irmão, você ganhar tudo e perdê-la? Do que adianta, irmão, você perder a sua pérola ou lançá-la aos porcos? Do que adianta você ter participado de velórios e cantado: lá verei Abraão, lá verei Isaac, lá verei Jacó? Do que adianta você ter cantado portões celestiais, me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está? Do que adianta você ter cantado muito além do sol e você perder esse lugar que você tanto cantou e falou dele? Você ser considerado uma das 5 virgens que não entrou. Veja que ela participou de todo o processo, mas ela não entrou. Ser tido com apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E hoje eu entendo a vida desses homens, principalmente Paulo, que não se apegava a um lugar. Ele era guiado pelo Espírito. Ele ficou 3 anos e meio em Éfeso. O dia que o Espírito Santo falou com ele: vai embora. Vai embora. Ele levantou o acampamento, chamou os pastores e falou: estou indo embora. Não vou ver vocês mais não. Mas o Espírito Santo tem que me alertado. Todo lugar que eu tenho passado, que as coisas não vão ser fáceis para mim. Entenda, irmãos, Paulo não era pastor de uma placa. Ele era apóstolo da igreja